Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui, hoje sábado, nossa devocional desta noite, mais uma vez para colocar na presença do Senhor as nossas vidas, ouvir o que Ele tem a nos dizer, orar pelos nossos irmãos, pelos enfermos. Vamos juntos entrar em comunhão na presença do Senhor nesse instante. Eu quero que você me acompanhe na leitura da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 14. Efésios 1, de 3 a 14, diz assim a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito no que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Irmãos, é maravilhoso nós pensarmos na obra de salvação que Deus faz na nossa vida, no plano de redenção que Deus então arquitetou para a salvação da humanidade. Com a queda de Adão ali, com o pecado de Adão, com a desobediência de Adão e Eva, a raça humana foi contaminada, foi tocada pelo mal. E daí em diante, todos os seres humanos já nascem com o pecado de Adão e acrescentam ao pecado de Adão os seus próprios pecados, né? Então nós somos uma raça caída porque sucumbimos ao mal e ao pecado, a natureza foi tocada pelo mal e não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. E por causa disso, Cristo então veio para morrer por nós. Deus arquitetou um plano de salvação, um plano de redenção. E nesse plano que ele arquitetou, ele na figura de Deus Pai, assim como Cristo, Filho, assim como o Espírito Santo, tem papéis distintos e eles trabalham conjuntamente para que nós possamos, então, receber a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos ver nesse texto aqui de Paulo aos Efésios, onde o apóstolo Paulo explica claramente o que acontece, o que aconteceu no coração de Deus e como Deus, então, planejou a nossa salvação. A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto aqui é que a nossa salvação, a salvação do homem começou no dia em que Deus nos escolheu. Tá aí no versículo de número 4, quando ele diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A eleição de Deus, o ato de Deus nos escolher, dele ter nos escolhido antes da fundação do mundo, ou seja, antes que ele criasse tudo, ele já sabia que nós iríamos cair, pecar e já tinha então nos escolhido. Esse ato foi um ato da livre e soberana graça de Deus, o Pai.
Deus não precisava resgatar o homem do pecado, ele podia simplesmente destruir o homem por causa do pecado, mas ele então, na sua graça, ele executou então o plano de salvação. E não fomos nós que escolhemos a Deus, a Bíblia é muito clara quanto a isso, está lá em Romanos 3, nos versículos 10 e 11, mas foi Deus quem nos escolheu, e Paulo reforça isso quando escreve lá aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:13, e João também fala disso lá no seu Evangelho, capítulo 15, versículo 16. Os pecadores perdidos não procuram a Deus, né? Ninguém busca a Deus voluntariamente. A natureza do pecado não nos permite buscar ao Senhor voluntariamente. Mas Deus, em seu amor, é quem procura os pecadores. Foi isso que Deus disse, então, a Zaqueu, lá em Lucas 19:10, né? Jesus disse a Zaqueu, olha, eu vim para salvar os pecadores, aqueles que estavam, então, perdidos. Eu vim para buscar, para achar, para salvar aqueles que estavam perdidos. E Deus não nos escolheu porque nós éramos bons ou porque havia alguma coisa em nós que compensasse ou que justificasse a nossa escolha. Deus nos escolheu não porque nós seríamos capazes de crer nele, mas Deus nos escolheu para que nós então pudéssemos crer em Jesus. Ele não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas ele nos escolheu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em Jesus Cristo. E ele não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas ele nos escolheu para que nós fizéssemos as boas obras que ele preparou. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, porque nós éramos obedientes. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos, então, obedecer a Ele. A fé, a santidade, as boas obras, a obediência não são a causa pelas quais Deus nos escolheu, mas são o resultado do fato de Deus ter um dia nos escolhido. A causa não está em nós não fomos eleitos por nossa causa, mas por causa daquele que nos amou. Deus não nos escolheu por causa dos nossos méritos, mas Ele nos escolheu apesar dos nossos deméritos. E isso então foi um ato incondicional, livre, soberano da graça de Deus. Depois a gente continua vendo que Deus também nos adotou, é isso que diz aí no versículo 5, na parte B. Ele então nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ele nos escolheu e ele então nos destinou para ser membro da sua família, da família de Deus. Hoje nós somos membros da família de Deus e nós não só temos um novo status legal de justificados ou de redimidos, mas nós temos uma nova relação familiar, nós temos uma nova imagem, nós somos feitos agora à imagem de Cristo, nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus e isso então é uma bênção no plano de salvação de Deus. Ele nos adotou e ele também nos aceitou. Tá aí no versículo número 6 que ele então nos deu a sua graça gratuitamente no amado. Nós não podemos, irmãos, em nenhuma situação fazer a nós mesmos aceitáveis a Deus. A nossa justiça, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Não existe nada em nós que seja bom ou que possa cativar ou chamar a atenção de Deus para a nossa pessoa. Nós somos inclinados totalmente para o mal, a nossa natureza é pecaminosa e se não fosse a graça do Senhor, nós já teríamos nos destruído uns aos outros e destruído o nosso mundo, porque até as virtudes que nós temos vêm da graça de Deus, da graça coletiva de Deus para com a humanidade, para a preservação da raça humana. Porque se Deus deixasse o homem viver aquilo que ele é, o mundo já não existiria, os homens já teriam se destruído, a gente passa muito perto disso. E então não existe nada em nós que seja aceitável para Deus, mas Ele, por sua graça, então, nos fez aceitáveis por meio de Cristo. A única coisa que nos justifica e nos redime e nos torna aceitáveis diante de Deus é o sacrifício puro, é o sacrifício de Cristo. Nenhuma outra qualidade ou mérito pode fazer isso. Então, Deus nos escolheu, nos adotou, Ele nos aceitou e Ele então decidiu que Ele ia nos dar um grande presente, que era a vida
e o sacrifício do seu único filho. Então nós recebemos mais bênçãos, bênçãos precedentes de Deus, o Filho. As bênçãos que nós recebemos do Pai, nós recebemos em Cristo. Nós somos abençoados por meio de Cristo. E Cristo, então, é quem nos redimiu. Está aí no versículo 7, na parte A, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ele nos comprou, nos deixou livre mediante o pagamento de um preço. E o preço da nossa redenção foi o sangue de Cristo. Isso quer dizer que nós estamos livres da lei, da escravidão do pecado, do mundo e do poder de Satanás. Cristo nos redimiu, Cristo nos libertou e Cristo nos perdoou. Cristo então levou embora os nossos pecados, a fim de que eles nunca mais sejam vistos. Tem uma música muito bonita que diz que Deus escreveu as suas leis em pedra, mas os nossos pecados ele escreveu na areia, porque ele sabia que o sacrifício de Cristo poderia apagar todos e jogá-los então no mar do esquecimento. O perdão de Deus que é oferecido por meio de Cristo, ele é imerecido, ele é imediato e ele é completo. Mas Cristo também nos revelou a vontade de Deus, tá aí nos versículos 8 e 10. Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que ele reconciliou consigo mesmo como filhos, mas ele também ilumina com a compreensão do seu propósito. A sua graça, então, é derramada em nós com sabedoria e com prudência. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós conseguimos distinguir e perceber o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas Cristo também nos fez herança. Em Cristo nós temos uma herança e nós somos uma herança. Tá aí no versículos 11 e 12. Nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e para sermos então para louvor da sua glória, porque nós esperamos em Cristo. Então nós fomos a herança, o presente que Deus deu a Cristo, mas nós também temos uma herança com Ele, somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos a herança de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o seu edifício, a sua noiva, nós somos a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus, mas nós também teremos uma herança com Ele. E aí então, Deus nos deu esse presente que foi Cristo, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos revelou a vontade de Deus, Ele nos fez uma herança. E para que isso tudo fosse completo, Deus então mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo então nos selou. A Bíblia diz aí no versículo 13 que nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, somos salvos pelo poder do Evangelho. Nós cremos, nós temos fé, somos salvos e somos então selados com o Espírito Santo da promessa. O processo inteiro da salvação é ensinado aqui nesse versículo. Como um pecador se torna santo, ele ouve o Evangelho, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou, ele crê com a fé que traz salvação e então ele é selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, é ele que garante o caráter autêntico de um documento, né, de um cristão, porque ele é o selo, ele marca uma propriedade, nós somos proprietários de Cristo e nos protege contra qualquer dano, porque nós temos um selo, nós temos um dono, nós pertencemos a alguém. E o Espírito Santo também foi nos dado como garantia, tá aí no versículo 14. E essa palavra que define essa herança, essa garantia aqui, é a palavra grega que é usada para depósito, para primeira prestação, ou seja, representa a primeira parcela de um pagamento, a garantia de que o pagamento integral será efetuado. O Espírito Santo é a primeira herança, o primeiro presente que Deus nos deu, e Ele nos garante então que Deus vai terminar a sua obra em nós quando Ele nos levar para a sua glória. E isso é maravilhoso, irmãos. A obra da salvação, ela é completa. Ela começou no coração de Deus com a nossa eleição antes da fundação do mundo, e ela termina, passando por Cristo, termina com o selo do Espírito Santo e com a garantia, a promessa de que um dia nós então seremos
completos, teremos essa obra completa em nós, junto com Cristo no reino de Deus. Amém? Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Aceite Jesus como seu Salvador, aceite esse presente, essa obra maravilhosa que Cristo fez por você, esse presente que Deus te oferece gratuitamente. Mude a sua vida, é tempo de buscar ao Senhor. Amém. Vamos orar nesse instante, vamos colocar diante dele a nossa vida, as nossas dificuldades. Nós vivemos dias de angústia e precisamos clamar ao Senhor, para que Ele então tenha misericórdia de nós. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor começou a nossa salvação antes que nós existíssemos. Lá antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido. Ó Deus, o Senhor já tinha decidido que nós seríamos seus filhos por adoção. O Senhor já tinha planejado, ó Deus, que por meio de Cristo o Senhor nos aceitaria novamente depois que nós então pecássemos contra o Senhor. Ó Deus, nós te exaltamos porque Cristo veio e voluntariamente Ele fez o sacrifício da salvação. Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos fez entender o propósito da sua vontade, ó Deus. Ó Deus, nós te louvamos porque Ele nos fez herança de Deus, Ele nos tornou, ó Deus, preciosos para o Senhor. E nós te louvamos porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor não vê as pessoas falidas que somos, mas o Senhor vê o sacrifício de Cristo, o preço que Cristo pagou por nós. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos também pelo Espírito Santo, ó Deus, que é o nosso selo, ó Deus, que nos distingue como propriedades do Senhor. Nós te louvamos pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, ó Deus, que é a garantia de que um dia nós estaremos na vida eterna com Cristo. Nós te louvamos porque o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ó Deus, quão grande obra o Senhor fez nas nossas vidas. Ó Deus, nós não temos palavras para te agradecer por essa grande salvação. Nos ajuda a ser fiéis com a nossa vida. Nos ajuda a entregar as nossas vidas nas tuas mãos, como prova da nossa gratidão, porque, Senhor, nós fomos comprados pelo Senhor, nós somos do Senhor e nós devemos andar e viver nos teus caminhos. Desperta em nós esse sentimento. Ó Deus, nos ajuda a desejar o Senhor mais do que a qualquer outra coisa. Nos ajuda a querer andar nos teus caminhos mais do que qualquer outro caminho. Nos ajuda a esperar pelo Senhor mais do que esperamos por qualquer outra coisa. Ó Deus, abre os nossos corações e tem misericórdia de nós. Ó Deus, nesse instante colocamos na tua presença todos os enfermos. Ó Deus, muitos com Covid. Ó Deus, muitas pessoas enfrentando essa enfermidade nesse momento. Ó Deus, tem misericórdia delas. Abençoa, ó Deus, a vida do pastor Gilberto ali naquele hospital. Sê com teu servo. Ó Deus, também com a sua esposa. A vida do pastor Hamilton e da sua família. Ó Deus, nós te pedimos pelo irmão Rodrigo, pela irmã Keide, pela Beatriz, pelo Osni, pela Kellen, pela Gabi, pelo Mário Neto. Ó Deus, nós te clamamos, tem misericórdia dos teus servos. Ó Deus, toca nessas vidas, traz cura e traz restauração. Senhor, te pedimos pelos nossos irmãos idosos, livra os nossos irmãos do mal, ó Deus, dessa enfermidade, protege os nossos irmãos, aqueles que têm problemas de saúde, ó Deus, toca com a tua mão nesse instante, acampa os teus anjos, ó Deus, tem misericórdia de nós no meio desse mundo enfermo, desse mundo caótico. Ó Deus, abençoa aqueles que estão lutando contra outras enfermidades. Tem misericórdia do irmão Feliciano, tem misericórdia da Regina, tem misericórdia, ó Deus, da Lindaura. Senhor Deus, nós te clamamos, vem com o teu poder, ó Deus, sobre os teus servos. Ó Deus, traz saúde, traz cura, traz abundância de paz e de verdade. Abençoa, ó Deus, a Viviane e sua família. Abençoa o Denísio. Abençoa cada pessoa nesse instante que nós não sabemos ou não lembramos, mas que estão clamando pela tua graça, pela tua cura, pela tua misericórdia. Ó Deus, ser com teu povo. Senhor, nós precisamos do Senhor. Senhor, nós precisamos da tua graça e da tua manifestação de poder. Nós precisamos de milagres.
Nós precisamos ser milagres, ser bênçãos na vida de outras pessoas. Tem misericórdia de nós. Abençoa aqueles que ainda não te conhecem. A família da irmã Maria de Fátima, ó Deus, tem misericórdia. Toca naqueles corações, abre o entendimento. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de voltar para os teus caminhos, ó Deus. É tempo de buscar o Senhor em primeiro lugar. Tem misericórdia da família da tua serva. Tem misericórdia da família do irmão Tim, da família da irmã Helenita. Ó Deus, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, seus familiares, de cada pessoa nesse instante que está, ó Deus, clamando pela tua graça. Derrama o teu Espírito Santo, salva vidas. Ó Deus, o Senhor tem amor por nós. Nós somos, ó Deus, a menina dos seus olhos. Então nos dá, ó Deus, condições de levar o teu evangelho para que outras pessoas conheçam esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Ó Deus, eu te peço também por aqueles que estão precisando de trabalho, abre as portas. Abençoa, ó Deus, nossos planos profissionais, para que o nosso trabalho, ó Deus, aonde nós estamos também seja o nosso ministério. Ó Deus, as pessoas estão desesperadas e que nós possamos ser a resposta para elas no nosso trabalho, na nossa escola. Nós somos teus servos e temos que buscar o Senhor e levar o teu evangelho em primeiro lugar. Abençoa cada vida, abençoa a vida da irmã Áurea, a vida da Sara. Ó Deus, tem misericórdia também. A vida da Laura e sua família, do Giovanni, sua família, da Albiana e sua família, da Sueli, da Cidinha, do Rosiron. Ó Deus, de todas as pessoas que nesse momento nos assistem. Ó Deus, nos dá graça. Tem misericórdia de nós. Olha para nós, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões e nos ajuda a viver uma vida reta e digna diante do Senhor. Abençoa os teus servos nas suas dificuldades. Irmão Elcio e sua família, olha para ela nesse instante com graça. Irmã Rose, ó Deus, abençoa cada um nesse dia. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. Abençoa os enlutados, família da Sara, família do Walter. Ó Deus, tem misericórdia, traz consolo, traz paz. Ó Deus, tem misericórdia de cada um. Nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Nós te engrandecemos de todo o nosso coração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, esteja com você e com a sua família. Amanhã é domingo, nossos cultos somente online, né? Nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, mas nós temos culto às 10 da manhã no YouTube e no Facebook e também às 19 horas. Participe conosco, não deixe de cultuar ao Senhor na sua casa, no seu lar, com seus familiares. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Podes vir como estás, indigente ou menino, vem, descansa em paz, descansa em paz.